Minhas amigas e meus amigos, começando pelo princípio, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, meu caro amigo Aires Pereira, Senhora Presidente da Mesa do Congresso, Senhora Presidente da Comissão Política Nacional, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional e Senhor Presidente da Comissão Eleitoral Independente, que confesso, não sabia, aprendi hoje que a JST tem uma Comissão Eleitoral Independente. Queria aqui cumprimentar naturalmente o Presidente da Distrital do PSD do Porto, mas também o Presidente da Distrital do PSD de Viana do Castelo, os dirigentes do PSD e da JSD aqui presentes, o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Juventude. Estou aqui a fazer um esforço por, protocolarmente, não me enganar, que não tenho aqui a relação exatamente de todas as pessoas e peço desculpa se me esquecer de alguém. Os antigos presidentes da JST, alguns que estão aqui, muitos outros não estão. Os senhores deputados à Assembleia da República, a começar pela própria Presidente, e deputados ao Parlamento Europeu, um dos quais vem aqui à minha frente, com fortíssimas tradições na juventude social-democrata. Uma palavra, antes do mais, para o Simão Ribeiro, que ao fim de muitos anos de militância na JSD, sai hoje de militante da JSD e entra apenas a militante do Partido Social Democrata. Aquilo que é a experiência que o Simão adquiriu na militância da Juventude Social Democrata será seguramente a experiência que ele vai utilizar para poder ser também no PSD um quadro de valor e ajudar o PSD a servir Portugal. Contamos no PSD com o Simão Ribeiro, como contamos com todos os demais antigos presidentes da JSD. Queria também deixar aqui uma palavra ao André Neves e a todos os outros que se candidataram e não lograram vencer. Mas, como também tive a oportunidade de dizer no Congresso do Partido Social Democrata, a minha vitória foi valorizada pelo meu próprio adversário. E, portanto, a vitória da Margarida é também valorizada por aquele que foi o seu adversário. Portanto, uma palavra para todos os que não lograram vencer, mas ao se candidatar, pretenderam também servir a juventude social-democrata. E, finalmente, uma palavra para a vedeta do dia de hoje, que é a Margarida Balseiro Lopes, a primeira mulher presidente da Juventude Social Democrata. A Margarida tem-se revelado uma deputada de primeira linha, tem revelado que tem um enorme potencial à sua frente e, portanto, a JSD conta mais uma vez com uma líder, contou com líderes, agora com uma líder capaz de honrar o passado da JSD, que é desde o 25 de Abril a principal organização política de juventude em Portugal. Eu poderei ser suspeito, ou sou seguramente suspeito, naquilo que vou dizer. Mas faço um esforço muito grande para tirar a carga emocional e deixar ficar apenas aquilo que é a racionalidade. Não é fácil dizer isto, mas eu digo frontalmente. Eu sou um defensor das organizações políticas de juventude em Portugal, das organizações partidárias de juventude em Portugal. Poderei ser suspeito porque tenho a minha vida política também diretamente
ligada à JSD. Aquilo que eu fui na política, devo também à juventude social-democrata. Comecei a minha participação, a minha atividade política ainda antes do 25 de Abril, a lutar pela liberdade, a lutar contra a ditadura, como jovem estudante do ensino secundário ainda, e depois, quando se deu o 25 de Abril, de imediato aderi, não exatamente ao PSD, até não exatamente ao PPD, que era como se chamava na altura, mas aderi ao partido que o Dr. Sá Carneiro fundou. Era o Dr. Sá Carneiro que me inspirava, ainda hoje é o Dr. Sá Carneiro, a sua memória que me inspira. Entrei para a JSD pelo Dr. Sá Carneiro. E de lá para cá, como devem calcular, já pus os óculos para ver melhor ao perto e mesmo também ao longe, mas não sei se está aqui alguém nesta sala que já fosse nascido nessa altura, tirando aqui estes meus dois amigos à frente. Não sei se... está ali o Bragança Fernandes, também já era nascido, Mas da JSD que aqui estão, naturalmente, ninguém era nascido. E os vossos pais eram muito jovens também na altura. Os vossos pais ainda seriam provavelmente mais jovens do que eu próprio era. Mas eu pertencia a diversas comissões políticas distritais do Porto, da JSD, e fui eleito para o Conselho Nacional da JSD pela primeira vez no dia 1 de dezembro de 1980. 3 dias depois dava-se a queda do avião e a morte do Dr. Sá Carneiro. E, portanto, quem viveu isto e muito mais a partir daí está naturalmente, emocionalmente muito ligado à JSD. E por isso eu dizia, poderei ser suspeito, mas a minha defesa da juventude social-democrata não é por essa componente emocional. Tem lá o seu toque, naturalmente, mas é, acima de tudo, pela utilidade que eu, ao longo da história do PSD, vi na JSD. E não é por ter havido acidentes de percurso, não é por terem sido cometidos erros, porque todas as organizações cometem erros, que nós podemos dizer aquilo que muitas vezes lá fora, que não deviam existir, que deviam acabar as organizações políticas de juventude. Não devem acabar. As organizações políticas de juventude são absolutamente fundamentais, como uma porta aberta para que a juventude possa entrar na política partidária, que por muitos erros que possa ter, é um dos baluartes da democracia. Eu não consigo conceber a democracia sem a existência dos partidos políticos. E não é por acaso que tantos anos envolvidos, a partir do 5º Congresso da JSD, hoje é o 25º, eu tenho aqui à minha frente o secretário-geral eleito nesse Congresso, o Carlos Coelho, um vice-presidente eleito nesse Congresso, que é o Maloba Abreu, e outro vice-presidente eleito nesse Congresso, que sou eu próprio. Vai há muitos anos, mas está cá dentro de nós e nunca sairá de nós, a JSD nunca sairá, seguramente, de todos nós. E se eu, como todos vocês, ou penso que praticamente todos sabem, uma das minhas características quando estou na vida pública é dar-me mal com os interesses instalados. É olhar para o interesse público e querer defender o interesse público contra os interesses instalados. E que melhor aliado eu, como presidente do PSD, posso ter, senão a JSD, que todos sabemos que pela sua juventude, pela constituição dos seus membros, é muito mais livre do que são a maior parte dos dirigentes do PSD. Vocês não têm nenhum interesse particular, vocês têm o interesse de servir a juventude portuguesa e de servir Portugal. Não estão enredados em interesses, vocês são livres. E é essa liberdade que eu também, no exercício deste cargo, preciso em cada momento, em que para resolver um problema nós nos defrontamos com obstáculos que mais não são que os interesses que vão estando instalados e que vão estando enquistados na sociedade portuguesa. Nós, no tempo em que éramos da JSD, também ajudámos muitas vezes o partido a dizer umas verdades que o partido não conseguia dizer. É isso que eu vos peço. Digam também aquelas verdades que muita gente nos partidos não quer dizer, ou não está capaz, ou não tem a liberdade para dizer. Como sabem, desde há menos de 2 meses que sou presidente do PSD e procurei
introduzir um elemento novo, mas fundamental, na política portuguesa. E esse elemento novo e fundamental está ao abrigo de uma frase de Francisco Sá Carneiro, que é uma frase banal, mas que significa muito quando passamos da teoria para a prática. Primeiro Portugal, depois o partido e depois nós próprios. Se nós seguirmos à risca, em teoria, seguirmos na prática esta teoria, nós alteramos muita coisa na política em Portugal. Só o simples facto de dizer primeiro Portugal. E se nós sabemos que Portugal precisa de fazer um conjunto de reformas estruturais que estão a estrangular o seu desenvolvimento e que essas reformas só serão possíveis de serem feitas no caso dos partidos todos se juntarem e terem essa vontade, eu penso que a nossa obrigação, todos nós portugueses, particularmente aqueles que militamos em partidos políticos, é de se percebemos que algo só pode ser feito se todos tivermos essa vontade, caso contrário Portugal não o fará, nós temos a obrigação de nos procurarmos entender em nome do interesse nacional, procurar aquilo que nos une e não tanto aquilo que todos os dias nos separa. Falo de reformas como a justiça, o sistema político, a reforma do Estado, a segurança social. São reformas que, se nós estivermos todos uns contra os outros, Portugal nunca fará. Há reformas que compete a cada governo fazer. A governação é do governo. Mas nesta sociedade, que avança a uma velocidade vertiginosa, que a cada momento está sempre a requerer novos ajustamentos, quando esses ajustamentos não se fazem e se somam uns em cima dos outros, a dada altura as coisas enquistam e só uma reforma de fundo pode outra vez soltar a sociedade e permitir o seu desenvolvimento. Se sabemos que é assim, nós temos a obrigação de colaborar com os outros naquilo que só com os outros Portugal está capaz de conseguir alcançar. Isto é que é justamente colocar Portugal em primeiro lugar, o partido em segundo e só nós próprios em terceiro. Minhas amigas e meus amigos, pensem bem nisto. Há setores onde, efetivamente, se não fizermos isto, as coisas ainda sobram para mim. Há outros que talvez já não sobrem para mim. Mas tenham uma certeza, se estas reformas não forem feitas, se Portugal não estiver capaz de o fazer, tudo vai sobrar para vocês. Tudo vai sobrar para os mais novos. Tudo vai sobrar para o vosso futuro. Porque o futuro é vosso e nós temos a obrigação de preparar o melhor possível o futuro que a vocês pertence. Se a segurança social poderá ser o melhor exemplo que se dá sobre esta matéria, acreditem também que se nós não conseguirmos credibilizar o sistema político, se nós não conseguirmos uma justiça célere, se nós não conseguirmos uma reforma do Estado que disciplina a despesa pública e disciplina o orçamento do Estado, as consequências vão aparecendo todos os anos um pouco, mas de uma forma de tal ordem acumulada que é o vosso futuro que está em causa. Portanto, mais do que ninguém, a juventude social-democrata deve estar preocupada, deve apoiar e deve lutar para que Portugal faça as reformas necessárias para que o vosso futuro seja mais risonho do que aquilo que é o vosso presente. Isto que eu vos digo não tem nada a ver com o facto de nós sermos oposição e termos consciência dos erros que o Governo comete. Uma coisa é estarmos disponíveis para, em conjunto com os outros, fazer aquilo que só com os outros é possível fazer. Outra coisa é nós apontarmos os erros que o Governo vai fazendo e os condicionamentos que vai estabelecendo em Portugal por força da sua governação. E o Governo apresentou há 2 dias atrás o Programa de Estabilidade. E esse Programa de Estabilidade, que pinta Portugal e, em particular, a economia portuguesa de tintas cor-de-rosa, com algum toque de vermelho, agora já um pouco menos toque de vermelho e mais cor-de-rosa,
merece que se chame a atenção a 4 pontos fundamentais. Se nós olharmos para o programa de estabilidade, olharmos para os quadros, para os números, para aquilo que o Governo pretende fazer nos próximos 5 anos, ou que pretende que Portugal faça nos próximos 5 anos, nós podemos ter logo à cabeça uma certeza absoluta. Se correr bem, se for cumprido direitinho, como eles dizem, podemos ter a certeza que daqui por 5 anos Portugal está mais atrasado do que hoje está relativamente à média comunitária. Porque aquilo que é a fraca ambição deste Governo é que as taxas de crescimento da economia se situem abaixo daquilo que vão ser as taxas de crescimento da média europeia. Portanto, se lhes correr bem, temos a certeza que vamos ficar pior. Se lhes correr mal, se calhar ainda ficamos pior do que o pior que poderíamos estar. Em 2018, há apenas 5 países que vão crescer menos do que Portugal. Em 28 países da União Europeia, nós vamos ser os 23º. Apenas 5 vão crescer menos do que nós. E mesmo este crescimento pequeno, de 2,3%, não se deve a nada que sejam reformas feitas por este Governo, deve-se apenas ao poder de arrasto da economia mundial e da economia europeia, que, estando a crescer, arrasta a nossa economia, e os nossos empresários, que não o Governo, têm tido um trabalho muito meritório de aumentar as nossas exportações. Mas por mérito dos empresários, não por políticas públicas do Governo. Nós temos de crescer, como eu tenho dito muitas vezes, pelo investimento e pelas exportações. Pois bem, em 2018 o investimento vai crescer 3% menos do que aquilo que cresceu em 2017. A variável mais importante para que Portugal possa crescer, para que Portugal possa se aproximar daquilo que são os padrões de vida da Europa, é justamente a variável que mais vai cair em 2018. E cai em 2018, apesar da economia mundial puxar pela economia portuguesa, porque este Governo fez exatamente o contrário daquilo que deve ser feito. Assistida o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, sobre as empresas, não é obviamente o único parâmetro determinante para conseguirmos o investimento. Mas é um parâmetro importante. E quando este Governo devia baixar o IRC, inclusive é segundo um acordo que o PS estabeleceu com o PSD, quando o PSD ainda estava no Governo e que depois eles furaram, nem sequer deixou ficar na mesma, aumentou o IRC em 2%. Assim, não pode pedir mais investimento e que ele cresça ainda mais. Pior ainda, para as empresas que têm mais de 35 milhões de euros de lucro, estabelece um IRC ainda adicional, penalizando o lucro. O lucro não é mau. O lucro é bom porque é o lucro que faz crescer as empresas, é o lucro que faz andar a economia, é o lucro que dá emprego, é o lucro que paga salários, é o lucro que nos melhora a vida. E se é verdade, e se eu estou de acordo com o discurso que tem sido feito pelo Governo em torno das startups, em torno do empreendedorismo, temos também de ter os pés assentes na terra. Isso são iniciativas empresariais que um dia poderão puxar bem pela economia portuguesa. Neste momento, são apenas empresas que devemos acarinhar para que elas caminhem. Não são empresas que empregam 3, 4, 5, 6 ou 7 trabalhadores que vão fazer crescer fortemente a economia. São empresas robustas, as que vendem 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões de euros. E quando nós dizemos que se essas empresas têm mais de 35 milhões de euros de lucro, aquilo que nós estamos a dizer é que não queremos que elas cresçam, queremos que elas não tenham ambição, não queremos, portanto, puxar pela economia portuguesa e chegar às médias europeias. O segundo aspecto, em 4, que eu aqui queria referir sobre o Programa de Estabilidade. O Programa de Estabilidade baixa o déficit público paulatinamente todos os anos até atingir um excedente. Nós só podemos estar a favor da redução do déficit público.
E se eles conseguiram um déficit de 0,9 em 2017, é bom que em 2018 tenham um déficit inferior ao de 0,9, tal como está programado em 0,7. Portanto, se alguma coisa não está bem, ao contrário do que diz o Bloco de Esquerda ou o PCP, se alguma coisa não está bem, é porque 0,7, quando muito, pode ser escasso. Jamais o PSD pode defender o regresso ao passado, aos erros do passado, aos erros que o Bloco de Esquerda e o PC querem imprimir ao Governo, de voltarmos a ter um grande déficit público. Só que uma coisa é nós defendermos a redução do déficit, outra coisa é a forma como esse déficit é alcançado. E a forma como o Governo tem conseguido alcançar esse déficit tem sido através do aumento da receita fiscal e, acima de tudo, o aumento da carga fiscal que está implícita no aumento da receita fiscal. Nós não conseguimos equilibrar o orçamento, ou não temos conseguido, por via da racionalização da despesa. Nós temos conseguido equilibrar o orçamento por via de pôr os portugueses a pagar mais impostos, ou seja, pela via mais simples, mas pela via mais penalizadora para o crescimento económico e para o desenvolvimento do país. Quando o Governo diz que as folgas que conseguiu têm a ver com a poupança nos juros, porque a taxa de juros está baixa e a nossa dívida baixou, primeiro, a nossa dívida em valor absoluto não baixou, subiu, o que desceu foi o rácio, mas é bom que se diga o seguinte: o nível de poupança que conseguimos nos juros é 9 vezes inferior àquilo que foi o aumento da receita fiscal. O valor que contribui para a redução do déficit pelo aumento da receita fiscal é 9 vezes maior do que a poupança que se conseguiu em juros. Portanto, não é verdade o que o Governo diz, não é por via da redução dos juros, é fundamentalmente por via da receita fiscal e, dentro da receita fiscal, por via da carga fiscal. O terceiro elemento sobre o programa de estabilidade que aqui queria referir é sobre o autoelogio que o Governo faz por conseguir aumentar o emprego e baixar o desemprego. É verdade que o desemprego tem baixado. É verdade que é bom o desemprego baixar. Mas chamo a atenção para um pormenor. O produto tem crescido mais, o emprego tem crescido mais do que o produto. E quando o emprego cresce mais do que o produto, só há uma conclusão a tirar: a nossa produtividade está a baixar. E quando a nossa produtividade está a baixar, a nossa competitividade está a baixar. E quando a nossa competitividade está a baixar, nós estamos a pagar mais baixos salários e estamos a conseguir a competitividade pelos baixos salários e não por salários de qualidade. Nós estamos a criar emprego, é certo, mas estamos a criar emprego de baixo perfil. Estamos justamente a criar aquele emprego que vocês sabem, que têm conhecimento por força do que têm à vossa frente, que é saírem das faculdades e depois arranjam um emprego, mas o máximo que conseguem é ganhar 900 ou 1000 euros por mês e não conseguem um salário de acordo com aquilo que é a vossa justa ambição num país que já desde 1986 está plenamente integrado na Europa. E, portanto, é bom criar emprego, mas é bom que a economia portuguesa comece a criar emprego que eleva a produtividade e não emprego nos setores de mais baixa produtividade. E, finalmente, o último ponto. O último ponto tem a ver com o milagre. Nós temos ouvido o Governo a dizer que temos uma economia que está próximo do fantástico. E, de certa forma, se conseguiu um milagre económico. Consegue-se um milagre económico, está próximo do fantástico, mas a verdade é que os funcionários públicos vão ver este ano, mais uma vez, o seu poder de compra reduzido. E vem o seu poder de compra reduzido por força, naturalmente, da inflação. O Governo repôs os cortes impostos pela Troika, é verdade. Mas para lá dos cortes impostos pela Troika, os salários sofreram a erosão própria da inflação acumulada ao longo destes anos. E, portanto, aquilo que seria mais lógico era um Governo que diz que temos uma economia fantástica, florescente, com tudo a correr bem, conseguimos um milagre económico.
os primeiros a usufruir desse milagre económico deviam ser, naturalmente, as pessoas. Portanto, há que tirar uma conclusão ao jeito de gato escondido com o rabo de fora. Não há milagre económico, nem há uma economia florescente. Há uma melhoria da situação, mas é uma melhoria da situação tão fraca que ainda não nos permite fazer aquilo que qualquer governo quer fazer, que é aumentar, ou pelo menos aguentar, o poder de compra dos funcionários públicos. E aqui eu queria fazer, mais uma vez, uma pergunta que a sociedade portuguesa tem feito, ou uma reivindicação. Não sei se sabem, repor o poder de compra aos funcionários públicos neste Orçamento de Estado custaria qualquer coisa como cerca de 300 milhões de euros se houvesse um aumento de 1,4%, 1,5% dos salários, que é mais ou menos a taxa de inflação. Isso custaria cerca de 300 milhões de euros. Para nós termos a proporção das coisas. Só na Caixa Geral de Depósitos, o Estado já meteu 4 mil milhões de euros. No novo banco, o Estado está a caminho de meter mais 3,9 mil milhões de euros. As duas coisas juntas dão cerca de 8 mil milhões de euros, que comparam com os 300 milhões de euros que eram necessários. É possível que o orçamento não tenha a folga para os 300 milhões de euros. Mas o valor que eu agora acabo de referir é 25 vezes maior que os 300 milhões de euros. E o Governo ainda pode dizer, embora sejam já dossiês deste Governo, ainda pode dizer que temos essa dificuldade no sistema bancário, ou tínhamos, e que tinha de ser resolvida. Então, muito bem, vamos fazer um acordo. Nós vamos aceitar que não temos outro remédio, esta ajuda e este saneamento do sistema financeiro. Mas por que é que o Governo, então, se recusa a dizer aos portugueses quem foram aqueles credores, hoje devedores da banca, que ficaram com o nosso dinheiro e que não estão capazes de devolver a quem lhes emprestou as verbas que nos fazem agora nós pagarmos os impostos e não termos os aumentos que era justo que pudéssemos ter? É evidente que há muitos portugueses que compraram uma casa e não a puderam pagar, um carro, uma televisão. É certo, não estamos a falar destes e todos nós sabemos que não estamos a falar destes. Nós estamos a falar de um escasso número de pessoas que ficou a dever milhões e milhões à Caixa Geral de Depósitos, milhões e milhões ao novo banco e, em alguns casos, serão provavelmente os mesmos de um lado e do outro. Se não temos capacidade para melhorar a qualidade de vida das pessoas e o poder de compra dos funcionários públicos, digam-nos pelo menos quem são os principais responsáveis por isto ter acontecido. Minhas amigas e meus amigos, Senhora Presidente, vou terminar apenas para deixar aqui 3 rápidos pontos de solidariedade com a juventude social-democrata, daquilo que tem sido o vosso debate interno sobre questões de juventude. Primeiro, reconheço, tal como vocês reconhecem, o problema que hoje é para os estudantes, que são a maioria, que não podem estar no seu lugar de residência e têm de ir estudar para fora, o problema que reside nas rendas que têm de pagar para a habitação que necessitam. As rendas têm subido de uma forma brutal e há seguramente muitas famílias que não conseguem sustentar esse custo e aguentar esse custo. Devo dizer que a vossa reivindicação de mais construção de residências universitárias públicas merece totalmente a minha concordância e está totalmente de acordo com os valores da social-democracia. Ao abrigo daquilo que é a lógica social-democrática,
quando o mercado não resolve ou quando para resolver infringe pesados custos sociais, compete ao Estado intervir. Compete, pois, ao Estado intervir, procurando mais residências universitárias públicas para ultrapassar um constrangimento de mercado que evita que muitos possam estudar no sítio onde querem e o curso que mais gostam e para o qual têm mais vocação. O segundo ponto, e eu agora vou usar a palavra correta, porque acho que nós temos de usar a palavra correta. Aquilo que eu sei é que nas bolsas de estágio há muitos empresários que depois pedem ao estagiário que lhes devolva o dinheiro que eles têm de entregar à Segurança Social. Eu vou usar a palavra certa. Depois de estarmos desde 1986 plenamente integrados na Europa, eu pensei que em Portugal já não havia patrões, mas afinal nós temos empresários, mas ainda temos muitos patrões. Porque quem pede uma coisa dessas não é um empresário, é um patrão. E em Portugal não queremos patrões, queremos empresários, queremos empreendedoras. Queremos empresários do século XXI e não patrões do século XIX. E por isso tem também aqui, naturalmente, a minha solidariedade. E para terminar, a questão das ordens profissionais que vocês se queixam e bem. Eu estou de acordo que se alguém sai de uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, curso reconhecido e validado pelo Governo, está automaticamente apto ao desempenho da profissão. E não é correto, não é justo ter de fazer mais exames e ter de pagar para a ordem quando o Ministério já reconheceu os conhecimentos que ele precisa para essa função profissional. Nem todas as ordens se comportam da mesma maneira, mas eu sei que muitas assim se comportam. E por isso, Senhora Presidente, se como deputada e com outros deputados do PSD e da JSD, quiser ter alguma iniciativa legislativa que possa modelar este problema, o PSD olhará seguramente com simpatia, com carinho e com cuidado para essa sua proposta, porque a proposta da JSD e a reivindicação da JSD é mais do que justa. E vou terminar dizendo-vos o seguinte, que foi com muito gosto que eu voltei a falar num congresso da JSD. O último congresso que eu falei da JSD foi em 1986. Foi há 32 anos. O Simão estava acabado de nascer, está ele a dizer. Provavelmente já nascido, porque foi no fim do ano, e portanto não sei quando é que você faz anos, mas se calhar já era nascido. Mais pequenino talvez que o seu filho, que já eu hoje vi aí. Portanto, a última vez que falei num congresso foi em 1986, onde fui eleito para o Conselho Nacional com 29 anos, e depois quando foi o congresso seguinte, já tinha 31, já nem sequer ao congresso fui. E portanto, de 86 para hoje, passaram-se 32 anos, e para eu voltar a falar num congresso da Jota, e vejam lá o que o destino reservou como líder do PSD. Pensem agora em vocês. Se algum de vocês só voltar a falar num congresso da Jota daqui por 32 anos, vai ser no ano 2050. Viva a JSD, viva o PSD, viva Portugal! JSD, 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 JSD.